Fala, galera dos bastidores, bem-vindos ao canal Bastidores da Arquibancada. Muita gente se perguntando o que aconteceu com o Botafogo, buscando alguma resposta, buscando alguma explicação. E eu vou trazer aqui nesse vídeo, um pouco da minha vivência, como torcedor dentro dos bastidores do Botafogo. E eu preciso que o torcedor do Botafogo veja esse vídeo até o final e para que vocês possam construir, nessa construção, nessa escadinha de fatos que aconteceram, para a gente conseguir visualizar o que aconteceu com o Botafogo, o que acontece com o Botafogo. E eu vou começar aqui dizendo o seguinte, cara. Primeiro, o Botafogo, ele não montou um elenco para ser campeão brasileiro. É importante a gente separar isso de tudo que a gente está vivendo, para dizer o seguinte: embora a SAF tenha feito várias melhorias no Botafogo e realmente o clube ele vem em todos os quesitos, taxa de ocupação do torcedor no estádio, sócio-torcedor crescendo, centro de treinamento, investimento no estádio, nos gramados, melhora prateleira com outros jogadores no elenco, qualificação do elenco, profissionais, enfim, dívidas sendo pagas. Embora isso tudo esteja numa progressão acontecendo, o Botafogo não montou um time para ser campeão brasileiro. Então vamos recortar, vamos fazer o recorte do ano de 2023. A gente faz um campeonato estadual muito ruim, não consegue classificar entre os 4 primeiros, e é campeão da Taça Rio, sendo o 5º colocado, acabou sendo campeão, terminou até com o título sendo levantado ali, com jogadores com um sorriso no canto da boca, O que o torcedor do Botafogo esperava naquele momento para o resto do ano? Esperava uma janela, e ela veio, houve uma qualificação do elenco, mas a gente imaginava ali o Botafogo, eu, por exemplo, imaginava o Botafogo 12º, 11º, 10º, de repente a gente consegue beliscar uma vaga na Libertadores. Inclusive, esse era o objetivo da SAF, classificar para a Libertadores. Em nenhum momento o Textor falou que ia ser campeão de nada. E o problema é que existe uma conta, e isso é para outro vídeo, uma conta de 30 anos do torcedor e do Botafogo, que tá pesado esse fardo pra gente. E isso não tem nada a ver com esse momento de agora, mas reflete diretamente no comportamento do torcedor, como a gente reage com tudo que está acontecendo. Se o Botafogo tivesse feito um segundo turno, o segundo turno fosse o primeiro turno, uma campanha ruim, e agora o segundo turno, uma campanha melhor da história, estava todo mundo vibrando, aplaudindo, empurrando, orgulhoso do Botafogo, porque ele classificou para a Libertadores e está lutando pelo título. E de fato nós estamos lutando pelo título. Faltam 3 jogos, nós estamos 1 ponto atrás do líder. Agora, eu fiz essa introdução e a gente vai entrar nos problemas do Botafogo desse Campeonato Brasileiro. Começo dizendo que o Botafogo não montou um elenco para ser campeão. Montou um elenco com a 6ª melhor folha do país, montou um elenco com jogadores desconhecidos, tirando o Tietê, campeão brasileiro, o Diego Costa, campeão brasileiro, o Danilo Barbosa, de campeão da Libertadores pelo Palmeiras. Todos os outros são jogadores desconhecidos, que têm a oportunidade de mostrar seu futebol, no futebol brasileiro aparecer. Veio o Luiz Castro, o Textor demorou para receber o Luiz Castro, que tinha um compromisso lá fora. Inclusive isso atrapalhou um pouquinho da dinâmica da chegada dele do Botafogo lá atrás. Quando o Textor encaixa, porque existe uma coisa chamada adaptação.
qualquer pessoa precisa de uma adaptação, ainda mais uma pessoa de um outro país. Então o Textor ele viveu entre altos e baixos, também a questão da adaptação. Quando ele encaixou e o time estava encaixado, ele recebeu uma proposta maravilhosa e deixou o Botafogo. E aí começam os problemas. Porque o Textor ele entregou a chave do cofre para um treinador que ele colocou como um braço direito dele na SAF, que era muito mais do que um treinador. Servia ali como gestor do futebol, como principal nome ali do departamento de futebol, e ele descansou com relação ao treinador. Então, quando ele perde o Luiz Castro, ele perdeu demais nisso. Sem contar que, além de perder o Luiz Castro, você perde um preparador de goleiro, você perde um preparador físico. Lembrando que o preparador de goleiros do Botafogo, antes do Luiz Castro, era o Flávio Tênis, que era o melhor preparador de goleiro do Brasil. Isso explica Jefferson, Gatito e a fase boa dos goleiros do Botafogo. Isso foi graças ao trabalho do Flávio Tênis, que hoje não está mais no Botafogo, entrou Luiz Castro. Luiz Castro sai, deixa o Botafogo órfão de um vácuo muito grande no departamento de futebol. E aí, o Botafogo ele vai buscar no mercado um treinador que tenha a altura do Luiz Castro, né? Deixa eu aumentar aqui. Muita gente ligando. A altura do Luiz Castro. Foi procurar um nome até maior do que o currículo do Luiz Castro, que é o nome do Bruno Lage. Só que aí entra os mesmos problemas. A adaptação, né? Veio uma nova comissão técnica, um novo preparador de goleiros, um novo preparador físico. E antes, nessa negociação com o Bruno Lage, você tem que ajustar ali contrato, né? Tira um pouco, coloca um pouco, ajusta daqui, ajusta de lá. O Botafogo ele teve ali 2 interinos, que foi o Caçapa e o Lúcio Flávio. E os 2 interinos, naquele momento, eles foram muito bem. Por quê? Porque muito se falou que o momento do Botafogo era por conta do Luiz Castro, mas os jogadores eles queriam provar que eles unidos, eles eram também uma coisa que fazia diferença nesse Botafogo. Isso foi feito com Caçapa e Lúcio Flávio, eles ganhando ali 4, 5 jogos, enquanto a gente esperava um novo treinador. Quando chega o Bruno Lage, o Botafogo ele é obrigado a ter uma nova forma de jogar, apesar que ele veio para manter o que estava acontecendo. Mas aí tem pelo menos 2 questionamentos meus que eu notei da era Bruno Lage que aconteceram. Um foi quando perde o jogo, um clássico normal para o Flamengo, primeiro jogo que o Botafogo perdeu no tapetinho, ele coloca o cargo à disposição. Esse fato me chamou a atenção. E o outro fato foi, já no final do período Bruno Lage, ele barrar o Tiquinho, principal jogador do campeonato, até então artilheiro do Brasileiro. Só que esse fato, ele começa a desencadear outros fatos, onde a gente percebe, né, aí já entra a era Lúcio Flávio, que quem escalava o time não era o Lúcio Flávio, era uma comissão de jogadores. O Textor, a gente vai falar um pouquinho do Textor nesse vídeo, ele também vive um período de adaptação. Ele conhece pouco do futebol, conhece pouco do futebol brasileiro, do nosso país, e na minha opinião ele é muito mal assessorado. Eu vou tentar explicar aqui o porquê. Mas antes de falar do Textor, sai o Bruno Lage, fica o Lúcio Flávio. O Lúcio Flávio, ele foi contratado para tocar o projeto Sub-23 do Botafogo. Depois ele virou ali auxiliar,
mas ele não é treinador de futebol, ele não está pronto para um projeto. Inclusive o Textor, quando ele manda o Anderson Moreira embora, ele fala disso, que o Botafogo necessita de um treinador maior, com mercado europeu, e aí ele buscou um português, buscou o Luiz Castro, manteve a mesma ideia do Bruno Lage. Então, seguindo na ideia do Textor, o Lúcio Flávio não estava pronto para esse desafio. Paralelo a isso, tem a figura do Lúcio Flávio para o torcedor do Botafogo, porque ele representa o chororô, ele representa um período que não ganhou nada no Botafogo, que deixou sequelas. E isso já trouxe para o Botafogo uma energia ruim, na minha opinião. Quando eu falo que o Textor é mal assessorado, é que desde que eu me conheço como gente, o Botafogo é roubado. O Botafogo é prejudicado. E o Textor está falando de arbitragem, teve sim muitos erros de arbitragem nesse campeonato também. Tem a armação no futebol brasileiro, Rafa, tem desde sempre. Figuras como Caixa d'Água, como CBF, como Cabelada, né, que deu declaração pública no Globo Esporte, dizendo que o Flamengo era o trem pagador. Existe isso tudo no futebol. Só que quando o teu time não dá resultado em campo e faz o vexame que está fazendo, você não pode reclamar da arbitragem, que senão a conotação é de choro, não de prejuízo. Então o Textor está sendo mal assessorado quando ele coloca isso numa maneira errada, mas está brigando pelo Botafogo. O John, e aí a gente precisa fazer um outro vídeo para falar disso, ele jamais sentou com as torcidas organizadas do Botafogo. Eu vejo muita gente reclamando que tem que ter protesto, tem que ter isso, tem... Como você cria algum canal de comunicação com o clube se esse canal não existe? Hoje ele existe através de pessoas que não têm autonomia sequer para questionar o John. Eles podem ter muito boa vontade e têm, mas eles não têm autonomia. Aliás, ninguém tem autonomia no Botafogo para questionar o John. Isso é muito ruim, porque ele precisa ser bem assessorado, escutar pessoas que possam falar, cara, tá errado, não concordo com isso aí. Se você for por esse caminho, você vai se dar mal. E por ele ser dono e o resto ser profissional, trabalhar numa linha embaixo, o que interessa são números, mas não existe o questionamento, né? É muito difícil um funcionário questionar o dono da empresa. Ele cumpre ali os protocolos, né, de trabalho. Então é mais ou menos o que acontece no Botafogo. Isso é muito ruim. Isso é uma coisa que a gente tem que construir como clube, né? Então o John, ele não recebe as torcidas. As torcidas hoje, elas cobram sem muito resultado, que a gente tem uma galera que vai conversar com quem tem poder de decisão, ou que chegue no dono as reivindicações, e tem uma galera que usa, agita de outra forma, uma pressão que todo clube grande tem que ter cobrança, sim, no Botafogo. O Botafogo é o que é o tamanho da torcida dele. Muita gente confunde, o Textor é o dono, agora tem um dono. Ele não é dono de nada. Ele é dono do futebol do Botafogo, o qual ele comprou 90%. O Botafogo ainda tem 10%. E você, torcedor, não é torcida organizada não. Você, torcedor, é o maior patrimônio desse clube. Graças a essa torcida que existe em Botafogo. Então o Textor, ele é gestor. As torcidas são interlocução. E o torcedor é dono, é patrimônio, é o maior bem do clube. Então isso o Textor precisa entender, né? Teve esse problema agora aí com a Fúria. E o Textor está errado. Ele pode até achar isso, mas ele não pode falar. E quando ele fala, ele comete um erro muito grave. Porque ele tem que ser gestor. Ele não tem que brigar com o torcedor organizado. Se ele quer mudar as vaias, ele tem que ter resultado de campo. É o resultado de campo que determina todo um trabalho que está sendo feito. Que eu sei que está sendo feito de forma correta. Só que o futebol, se a bola não entrar, para o torcedor tá tudo errado.
Isso, porque tem uma conta também de 30 anos, de 21 anos sem título, de má gestão nas nossas costas. Então, são uma série de fatores. Mas falando do campo, o Lúcio Flávio, ele não escala o Botafogo, não escalava o Botafogo, quem escalava uma comissão de jogadores. Esses jogadores não saíam do time, mesmo mal. E o Botafogo foi patinando. Diante de tudo isso, a gente passou da melhor campanha da história do futebol de pontos corridos, Campeonato Brasileiro, e uma campanha do Botafogo, para a pior campanha num segundo turno. Essa equação não fecha, é muito diferente os dois polos. Então existem erros, sim, no departamento de futebol e na SAF. Principal responsável, John Textor, que é o cara que vai fazer você sorrir novamente. Mas nesse momento, ele é o principal responsável pelas tomadas de decisões dele e, na minha opinião, muito mal assessorado, por não ter embaixo dele pessoas que possam questioná-lo. Então, pegando essa visão, o Botafogo precisa amadurecer, o John precisa entender o que é o Campeonato Brasileiro, o que é o futebol brasileiro, o que é o país, né? Ele está trocando o pneu com o carro rodando, tá? Fica muito mais tempo fora do que dentro do Brasil, confia nos profissionais e fica bem claro para mim quando ele traz o Thiago Nunes agora e o Thiago Nunes não mexe no time. Por quê? Porque os jogadores do Botafogo, ele fechou com os jogadores do Botafogo, ele confiou nos jogadores do Botafogo. E os jogadores do Botafogo são os principais responsáveis por não atingir o objetivo que todo mundo imaginava, que era o Botafogo campeão. Apesar de, olha que curioso, depois de tantos erros, o Botafogo está 1 ponto atrás do líder e faltam 3 jogos para acabar o campeonato. E ele pode ainda ser o campeão, coisa que ninguém mais acredita da maneira que o time entra em campo e joga e como ele entrega o jogo. Fazendo um recorte aqui do jogo do Bragantino ontem contra o Santos, 2 jogos que o Botafogo tomou gol nos acréscimos. Tivesse ganho, seriam 2 vitórias a mais. E o Botafogo seria líder com 3 pontos, faltando 3 rodadas para acabar o campeonato. Mesmo com tudo isso acontecendo. Então, por que eu pedi para você ver o vídeo até o final? Que eu acho que muita gente vai concordar com a minha fala, e a gente começa a fazer um quebra-cabeça para entender o que está acontecendo com o Botafogo. Então a gente não montou time para ser campeão, a gente montou time para subir a escadinha, melhorando enquanto clube. A torcida, ela viveu um sonho que ela espera há muito tempo, que está sendo precoce. E a gente vai chegar lá ainda, mas hoje é precoce. O departamento de futebol cometeu vários erros, mesmo sendo profissionais, parecidos com o Botafogo da era amadora. E o torcedor do Botafogo, ele tem um peso nas costas de uma conta que ainda não foi paga, que é esse lapso de tempo sem ganhar títulos, né, entregando, né, se apegando a frases que tem coisas que só acontece no Botafogo. Não, a gente sempre foi incompetente. Se apegando à superstição, se apegando a uma música que é cantada no estádio que dá azar. Nada disso. Nada disso tem um fundo de verdade. O que o Botafogo teve nesses anos todos foi mal gerido, foi incompetente, não conseguiu resultado esportivo, né? E essa conta ela ainda não foi paga. A gente traz isso para os dias de hoje e coloca um peso enorme em todo o processo que a gente está vivendo. Eu espero aí ter trago alguns fatos para poder
relacionar tudo que a gente está vivendo. Tem muito mais coisa que eu queria falar, mas esse vídeo já tem 20 minutos, né? Fica pesado. E vou continuar trazendo no canal. Quero ouvir a opinião de vocês. Não sou dono da verdade, mas eu vivo o Botafogo, conheço as pessoas, conheço os processos. Gostaria de estar passando essa visão para vocês. Valeu, galera. Um abraço a todos. Fogo neles.